Então, na realidade, isso está mostrando que há 3,5 bilhões de anos atrás, aquele ser vivo já realizava fotossíntese, vocês estão percebendo? Como a fotossíntese ela é um processo muito complexo, muito provavelmente a vida se formou antes de 3,5 bilhões de anos atrás, certo? Se acredita que ela deve ter se formado por volta de 4,1 bilhões de anos atrás. E daí, olha só, quando eu olho para o registro dos estromatólitos, né? Então aqui eu tenho hoje, né, na Austrália, um depósito grande de estromatólitos, e aqui tem um corte dessas rochas mostrando como essas algas cresceriam, né, em filamentos, certo? E aí, o que a gente pode perceber é que uma camada de algas se acumulava sobre outra, ali como vocês estão vendo no B, ok? Então, isso está mostrando que a vida já tinha se formado há 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Então, para a gente ter uma ideia de como eram essas microalgas, aqui tem uns esqueminhas e uma foto do fóssil ali embaixo, mostrando para vocês como é que deveriam ser essas camadas sucessivas de cianofícia se depositando, ok? Bem, como é que funciona a datação por elemento radioativo? Se fala muito nisso, mas muitas pessoas não acreditam porque não compreendem como é que é feito isso, né? Obviamente que eu não vou dar uma aula de química agora para vocês, porque a gente não tem tempo para fazer isso. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte: se descobriu que alguns elementos radioativos, eles têm uma meia-vida, ou seja, eles não ficam radioativos a vida inteira, eles vão perdendo a radioatividade, ok? Então, depois de um certo tempo, eles deixam de ser radioativos. Então, esse é o caso do urânio, que dentro de 0,704 bilhões de anos, metade de uma quantidade de urânio que tem numa rocha se transforma em chumbo. Tá ali, ó, urânio 235 para chumbo 207, vocês estão vendo? Então, se eu sei a data de cristalização de uma rocha e se eu sei que aquela rocha tem urânio e tem chumbo, eu posso, sabendo da meia-vida desse elemento, saber qual é a data daquela rocha, porque eu tenho a quantidade total de urânio e tenho a metade de chumbo, então eu consigo estipular qual seria a idade da mineralização, da cristalização daquela rocha. Faz sentido? Olhem só, eu tenho uma incógnita que é o X, que é a data de mineralização, eu tenho a meia-vida e eu tenho a quantidade de átomos do elemento parental e a quantidade de átomos do elemento filho. Então eu consigo, né, saber quantas meia-vidas já foram gastas, então eu consigo voltar ao tempo e saber qual seria a idade de mineralização daquela rocha. Portanto, eu consigo datar uma rocha, certo? Bem, então, com base nessa tecnologia, se data hoje rochas e também se pode usar a forma de um carbono que só é produzido a partir de formas vivas. Então, um carbono do tipo 14, ele só pode ser produzido através de incrustações, através de material vivo. Então, se encontra aquilo numa rocha, significa que ali já tinha vida, vocês estão entendendo? Então, pode-se produzir esse tipo de metodologia para conseguir datar rochas, tá? Bem, a gente já falou que as cianofícias são super complexas, né? Elas já fazem fotossíntese. Então, o primeiro ser vivo não deve ter sido eles, não devem ter sido os estromatólitos. Eles devem ter, na realidade, sido sucessores de uma etapa, de uma forma de vida mais primitiva, tá? Então, como é que deveria de ser essa forma mais primitiva, tá? Hoje, já se conhece que, além das bactérias, né? Eubactéria e dos eucariotos, existe uma outra classe de indivíduos procariotos chamados arqueia. Vocês já escutaram falar? Os arqueia, eles têm, na realidade, tantas diferenças para as eubactérias que eles formaram um domínio à parte. Porque se começou a perceber que eles têm semelhanças com o eucarioto e com o procarioto, ok? E hoje se percebe que os arqueia, um indivíduo do tipo arqueia, seria o mais propenso a ser o nosso ancestral comum de todas as linhagens, ok? Arqueia, eucária e eubactéria. Bem,
Como é que se formaria, então, esses primeiros compostos orgânicos que deveriam de formar um indivíduo do tipo arqueia, não arqueia, mas parecido com arqueia, que seria esse primeiro ser vivo, né? De onde teriam vindo as moléculas? Então, a ideia hoje da ciência é que essas moléculas teriam se formado através da condensação de alguns gases da atmosfera que teriam, né, condensado através de descargas elétricas, raios ultravioleta, formando moléculas orgânicas mais simples, que depois, com a chuva, precipitariam e formariam moléculas orgânicas mais complexas, ok? Eventualmente, alguns cientistas acham que esses compostos orgânicos podem ter sido semeados através de cometas e outros asteroides. A gente pode aventar essa hipótese e, inclusive, discutir, tá? A questão aqui é a seguinte: independente de onde veio essa matéria orgânica, a questão é que a matéria orgânica simples, ela poderia dar origem à matéria orgânica mais complexa, tá? Se aventa que a atmosfera primitiva teria uma pouca quantidade de oxigênio, ela seria uma atmosfera redutora. Embora isso ainda seja alvo de discussão de muitos cientistas, ok? Mas se a atmosfera fosse realmente redutora, então a gente teria condições de formar num oceano primitivo, né? Por resfriamento e condensação de vapor d'água, algumas moléculas de compostos orgânicos mais simples e que posteriormente poderiam originar compostos orgânicos mais complexos, ok? Bem, então, a questão é a seguinte: desde 1850, mais ou menos, o Huxley, o Haldane e o Oparin, eles tentaram explicar como é que essas primeiras moléculas poderiam ter se formado, né? A ideia é que uma molécula orgânica se forme e que ela consiga ser complexa ao ponto de se autoduplicar e de ter metabolismo. Vocês sabem que as moléculas hoje capazes de autoduplicação e metabolismo, elas são moléculas ou de DNA ou de RNA, certo? Então, por isso que a molécula alvo para os estudos da origem, elas são esses ácidos nucleicos, ok? Bem, como é que eles experimentaram, né, a formação dessas moléculas simulando uma atmosfera primitiva? Então, imaginem o seguinte: ele colocou um balão d'água fervendo ali, ó, né? Aqui. Essa água se condensaria e formaria vapor, e dentro desse outro balão, ele colocaria aqui gases que estariam presentes na atmosfera primitiva. Então, amônia, metano e hidrogênio. Através de choques com o eletrodo, ele estaria simulando, então, a ação dos raios ultravioleta e das colisões com meteoros, e depois condensando, então, ele colhia nas amostras, né, uma série de compostos químicos provindos simplesmente desses poucos elementos químicos anteriores ali. Ele conseguiu coletar aminoácidos, percebam, que são os precursores das proteínas. Ele conseguiu coletar aminoácidos tanto na forma destrógira quanto levógira, que são os isótopos, né? Seja a cadeia está de um lado, da direita ou da esquerda, tá? Depois, eles também acharam formaldeído, que é um achado bem interessante, porque através do formol, do formaldeído, polimerizando, a gente consegue ribose, que vocês sabem que é o açúcar que forma o RNA, certo? Se formavam nitratos, se formavam cianetos, então uma série de compostos orgânicos mais complexos formados a partir dos mais simples, percebam. Então, se isso se consegue reproduzir num laboratório, é provável que isso possa ter acontecido, sim, na atmosfera primitiva. Percebam, eu estou falando é provável. Não existe maneira da gente provar certeza absoluta isso, porque ninguém vai conseguir voltar ao tempo. Mas existem evidências robustas que mostram que isso é quimicamente possível, ok? Bem, então experimentos mais atuais tentaram fazer síntese de polipeptídeos a temperaturas bem altas, tá? Que seriam possíveis próximos a vulcões, ok? E também simulando descargas, né, com eletrodos e alguns gases que estariam compondo a nossa atmosfera primitiva, se conseguiu produzir uma série de
compostos orgânicos mais compostos, como as purinas e as pirimidinas, as bases dos RNAs e DNA, lembram? E também se produziu pequena quantidade de ATP quando se colocava apatita, que é um mineral que está presente em algumas rochas que datam dessa época. Embora o fósforo não seja um mineral muito frequente, né? Não estaria abundante nessa época, tá? Bem, então olhem só. Em função disso, Oparin e Haldane propuseram uma teoria que vocês já escutaram falar, a teoria dos coacervados, lembram?